Olá, você gostaria de conhecer a doutrina dos espíritos de uma maneira mais agradável e dinâmica? Então fique comigo. Alô, alô, alô. Bom dia, boa tarde e boa noite a você que está nos assistindo. Eu sou Marlos Ronque e estou falando aqui de Ponta Grossa, Paraná. Eu trabalho nessa casa aí, que está no vídeo, chamado Casa Espírita Paz, Amor e Caridade, há mais de 30 anos. E o objetivo deste vídeo passar os ensinamentos e os conceitos da doutrina dos espíritos. Espero sensibilizá-lo e despertar a sua curiosidade para que você mesmo possa ir atrás para aprender essa doutrina maravilhosa. Tenho absoluta certeza que a sua vida vai melhorar bastante. Então, nós estamos aqui, gente. Deu um probleminha aqui. Aí. Então, estamos aqui, olha. Livro dos Espíritos, segunda parte, Mundo dos Espíritos, no capítulo 3, Retorno dos Espíritos ao Mundo Espiritual. Tá? Nós estamos fazendo um estudo, não é um estudo aprofundado, é um estudo superficial, não é mesmo? E com aquele objetivo que nós já comentamos, tá certo? Então nós vamos iniciar com a história da Sônia. Essa história nós tiramos do livro Morri. E agora? Né? Essas histórias foram contadas pelo espírito Antônio Carlos para a médium Vera Lúcia. São várias histórias nesse livro e vale a pena, são muito interessantes. Então, Sônia, uma enfermeira. Sônia é casada e tem uma filha. Sônia sempre levanta cedo. Ela não gosta de chegar atrasada no seu serviço, no hospital. Mas, naquela manhã, ela até que levantou cedo, mas filha e marido pedindo coisas, pedindo isso, pedindo aquilo, esqueceram isso, onde é que está aquilo? Coisas de mãe e de esposa. E acabou que ela se atrasou. Pegou o próximo ônibus, mas já estava 10 minutos atrasada. Quando ela desceu em frente ao hospital, passou pela rua rapidamente, mas não prestou atenção no trânsito e acabou sendo atropelada. Sônia não sentia dores, mas não podia se mexer. Achava muito estranho estar lúcida, escutando tudo, percebendo tudo o que estava acontecendo ao seu redor e não conseguir mexer absolutamente nada. Como se estivesse presa dentro do corpo. Sônia estava escutando as ordens do médico e concordava com os procedimentos. Escutava também o desespero, angústia, ansiedade das suas companheiras de trabalho. Todas elas correndo rapidamente, seguindo as orientações do médico. Mas Sônia não concordou quando escutou o médico falar. Não adianta. Muito grave. Sônia morreu. E ela imediatamente não concordou porque ela estava se sentindo viva, como morta. Ela pensava, eu estou viva, vocês estão enganados. A Sônia sentiu um calorzinho na sua cabeça e nessa sensação diferente, ela logo concluiu que estavam lhe aplicando um sedativo. Provavelmente iriam levá-la para a sala de cirurgia. Então Sônia estava, com o conhecimento que tinha, arranjando desculpas para tudo o que estava acontecendo, não querendo enxergar a real situação do que estava acontecendo ali naquele local. Sônia sentiu um pouco de sono, mas esse sono não foi nada tranquilo, foi bastante agitado. Percebia mexerem nela, né? E imaginava que ela estava no centro cirúrgico. O tempo passou, alguns minutos, né? Sônia não conseguia acordar,
daquilo que ela imaginava ser um pesadelo. Mas, de repente, ela finalmente acordou. Ela finalmente acordou e, quando abriu os olhos e conseguiu se mexer, ela percebeu estar em uma enfermaria. Porém, ela não conhecia o local onde ela estava. Deu uma olhada ao redor e percebeu que haviam 2 senhoras dentro dessa enfermaria e, adentrando a enfermaria, um senhor cujo aspecto parecia ser um médico. Pediu a sua presença, ele veio até ela perguntou se era o médico e ele concordou, sim, eu sou o médico. E ela rapidamente perguntou, mas aonde eu estou? Ele disse, você está no hospital, mas eu não conheço isso aqui. Ah, sim, esse é o outro lado do hospital. E ela não entendeu muito bem, mas deduziu que vai ver que é alguma obra que estão fazendo no hospital aí há pouco tempo e eu nem percebi nos dias de trabalho. Mas daí, Sônia foi conversar com as outras pessoas, com aquelas senhoras que estavam ali na enfermaria, e não conseguia entender o que elas estavam falando. Porque quando ela perguntou aonde eu estou, porque ela ainda não estava convencida que estava no hospital, as senhoras falaram para ela, você está no além. Aí que ela não entendeu nada, né? É aquele receio de falar para o espírito desencarnado que ele morreu, né? Nós temos, eu que trabalho no mediúnico, né? Da minha parte existia, eu não tenho mais esse receio, mas eu me lembro que quando eu comecei, há muitos anos atrás, 30, eu tinha um receio de falar para eles que eles tinham desencarnado, né? Receio de que eles, não sei, machucasse, ferisse, né? Mas é a grande realidade, não tem por que esconder. É só falar com um pouquinho mais de jeito, mas dá para falar assim. Mas as pessoas ali vendo o proceder de Sônia ficaram com receio de falar ou sabiam que ela não ia entender, né? Bom, durante a noite, quando as pessoas estavam dormindo, Sônia levantou da cama e desceu as escadas, saiu da sua enfermaria, foi ao corredor, viu as escadas, desceu pelas escadas e quando ela chegou ali embaixo, ela se viu dentro do hospital onde ela trabalhava, reconheceu tudo, até os utensílios, os móveis e tudo. Aí ela ficou mais tranquila. Opa, esse é o hospital onde eu trabalho. Então, retornou pelas escadas, deitou-se na sua cama. Aí, quando acordou no outro dia, o médico veio até ela e ela começou a fazer outras perguntas para ele, né? E o médico, então, lentamente, com sutileza, foi tentando explicar que ela havia desencarnado, né? Então perguntou o que ela pensava da morte. E ela de cara já disse que ela não pensava na morte, ela era jovem, muito forte. O senhor olhe para mim, dizia ela, eu me sinto forte, eu não tenho por que pensar na morte. O que é um erro, né, meus irmãos? É claro que nós não imaginamos que vamos morrer amanhã, né? Aliás, a gente não sabe, nós não temos essa informação. Mas é uma certeza, não é mesmo? É uma certeza. Essa, aliás, eu acho que é a única certeza que nós temos é que um dia nós vamos morrer, né? Só que quem morre é o corpo físico, é este corpo aqui. O espírito, eu, Marlos Ronque, espírito, eu sou imortal, eu sou eterno, né? Mas a imensa maioria das pessoas não pensa no dia da morte, não pensa que um dia vai morrer, né? Isso é muito estranho porque aqui na matéria eu conheço tantas pessoas boas, muito boas, que são muito organizadas, disciplinadas, que quando, por exemplo, vão fazer uma viagem, nossa, se organizam, fazem uma agenda, horários, hora, tudo certinho, para que não haja nenhuma complicação na sua viagem. Estudam o local aonde vão, hotéis, praças, museus, tudo está na agenda e, de repente, essas pessoas, elas não pensam que um dia
podem morrer. Não pensam o que vai acontecer depois? Nada. É como se morte não existisse. Pois é, essa é a grande maioria das pessoas, da população. E daí, quando a hora chega, todos são pegos de surpresa, né? Acordam lá do outro lado sem saber o que aconteceu. No trabalho mediúnico, onde nós trabalhamos, olha, é um número muito grande, um percentual muito grande de atendimentos a espíritos que não sabem que desencarnaram. Isso traz muitos problemas para eles, né? Bom, voltando para a nossa companheira Sônia, então, ela voltou para a enfermaria e passou o dia, conversou com o médico então estava tentando falar sobre a morte, ela não aceitou, ela disse que ela tinha muita saúde, e o médico achou então por bem que não adiantava insistir, porque ela não iria absorver isto, ela não iria aceitar, porque ela estava se sentindo muito viva, não é mesmo? O acidente, as lesões no corpo físico foram apenas no corpo físico. O espírito estava ileso, estava ótimo, né? Ela se sentia bem. Então, com essa frustração, quando anoiteceu, que ela se viu sozinha na enfermaria, ela foi até o corredor e viu que não tinha ninguém, correu até as escadas que ela já conhecia, e quando ela começou a descer as escadas, ela encontrou uma senhora, uma enfermeira, uma senhora que atendia ali a enfermaria. E essa senhora disse para ela: Sônia, você está fugindo. Não vá, minha filha, é muito perigoso aqui fora. Fique onde você está. Sônia não deu ouvido, saiu correndo pelos corredores, saiu do hospital, ganhou as calçadas e queria ir para casa. E o pensamento dela foi tão forte, a vontade foi tão forte de estar em casa, que quando ela percebeu, ela estava dentro da sua casa. Parece estranho, mas não é. A espiritualidade, o mundo dos espíritos, ele é mental. Ou seja, você pensa, acontece. No caso de Sônia, foi completamente inconsciente. Conscientemente, ela não conseguiria fazer esse transporte. Inconscientemente, ela fez uma força tão grande, a vontade foi tão forte que ela se deslocou em espírito até a sua casa. E dentro da sua casa, ela percebeu que a casa estava toda em desordem, ficou muito chateada com tudo aquilo e foi arrumar os objetos, mas de repente os objetos não se moviam. E ela achou muito estranho, ela tentava mexer as coisas e nada se mexia. Em vez de isso chamar a atenção e dela pensar o que estava acontecendo, ela simplesmente falou: deixa para lá, eu estou cansada, eu vou descansar um pouco. E foi para a sua cama. Descansou um pouco realmente e de repente escutou o barulho de alguém entrando pelas portas da casa e quando foi ver era a sua filha com a sua mãe. Ficou muito contente em vê-las, correu para abraçá-las e elas passaram por ela e não lhe deram atenção. E ela não entendeu, ficou perplexa com essa situação. Começou a fazer perguntas, começou a conversar com elas e elas não respondiam. Mas daí quando ela viu que filha e avó e mãe dela, né, estavam arrumando tudo, ficou contente, porque dali a pouco a casa estava toda em ordem, como ela gostava. A vovó foi embora e dali a pouco o seu marido chegou. E ela então fez a mesma coisa. Foi ao encontro dele para abraçá-lo e ele passou por ela e não lhe deu a mínima atenção. E ela ficou magoadíssima com isso, chamou a atenção dos dois e perguntou se eles estavam bravos com ela porque ela havia fugido do hospital. E não responderam para ela. O seu marido fez um lanche rápido, tomou um banho e foi para a cama. E ela foi para a cama junto, né? Ele deitou-se, ela também, e tentou abraçá-lo. E ao abraçá-lo, ele deu uma estremecida, levantou-se da cama e foi para a sala, onde ligou a televisão e ficou olhando para a tela. Nossa, Sônia ficou por demais magoada e chorando no seu travesseiro, porque para ela ele estava ignorando a sua presença. A grande realidade
É que ele estava muito ferido pela sua ausência, pela morte da sua companheira. Estava sentindo demais, não estava aguentando, não estava se aguentando, não conseguia dormir. E na hora que ela o abraçou, as lembranças, as recordações das coisas maravilhosas que haviam vivido até então, de como se gostavam dos abraços, dos beijos. E ele estava deitado na cama deles, mas ela não estava ali. Ele não aguentou. A realidade é que ele não suportou tamanha dor, pulou da cama, foi para a sala, ligou a televisão, nem sabia o que estava passando na tela. Seu pensamento estava através, seu olhar era através da televisão, tamanha a dor que sentia no seu coração. Passado um tempo, o telefone bateu e Sônia escutou que era do hospital. Estavam pedindo que os familiares fossem até o hospital porque existiam pertences da Sônia que lá estavam e que eles precisavam ir buscar. E ela, escutando aquilo e escutando a conversa, né, da família, ela decidiu que ela iria junto, iria lá conversar com os amigos, iria explicar o porquê que ela havia fugido do hospital e talvez todo esse mal-entendido passasse e a família voltasse a conversar com ela. Ela não tinha caído a ficha ainda. Então, Sônia montou no automóvel junto com o marido e com a filha e foram ao hospital. Quando chegaram e entraram no hospital, estava muita agitação na portaria do hospital e quando Sônia percebeu, havia se perdido dos seus familiares. Então ela resolveu dar uma volta, procurar os seus amigos e foi até a seção, a ala onde ela trabalhava, que era a ala dos pacientes terminais. Quando ela chegou lá, ela ficou apavorada porque ela presenciou a desencarnação de duas pessoas que estavam morrendo. E eram duas pessoas, dois pacientes conhecidos dela. Um homem que era muito antipático, era muito agressivo com todos, era mal educado, né? E essa pessoa, esse paciente, ao desencarnar, Sônia não entendia o que estava acontecendo, porque de repente haviam dois dele, um deitado na maca e um logo acima. E esse logo acima mexeu-se, e no que se mexeu, dois vultos pretos apareceram, agarraram ele e saíram com ele, e ele aos gritos não pôde fazer nada, e desapareceram pelas paredes do hospital. Sônia quase teve um surto ali. E o outro paciente que estava ali desencarnando também era uma velhinha conhecida de Sônia. Sônia tratava muito dela, uma velhinha muito bondosa, aceitava, agradecia tudo que faziam, fazia orações, pedia para virem rezar com ela. Era uma criatura muito boa, muito dócil, muito humilde. Todos gostavam dela, a tratavam com muito carinho. E no momento do desencarne, Sônia percebeu a mesma coisa. De repente, aquela paciente virou duas. Uma deitada, que não se mexia, e uma logo acima, que levantou-se, ficou em pé, e de repente, Sônia presenciou uma luz maravilhosa que veio do alto, e aquela senhora foi atraída e subiu com aquela luz. Desesperada, sem saber o que estava acontecendo, Sônia saiu correndo pelos corredores e encontrou aquela senhora, aquela enfermeira que estava cuidando dela, e jogou-se nos braços daquela senhora chorando, perguntando, dizendo: será que estou louca? Estou enlouquecendo as coisas que eu estou vendo. E docemente essa enfermeira a levou novamente lá naquele andar onde ela estava antes, chamou o médico e daí os dois foram explicando para ela tudo que já tinha acontecido. E ela então foi entendendo lentamente, foi absorvendo. Quando terminaram de falar, ela disse, olhou para os dois e: então eu entendi. Eu morri. E agora? O que eu vou fazer? O que será de mim? Para onde irei? Então, os dois a acalmaram, dizendo que ela estava ali, entre amigos, que não tinha por que temer,
que todos iam cuidar dela, né? Então Sônia foi levada a uma colônia espiritual, aonde ela foi tratada, aonde ela foi ensinada a viver no mundo dos espíritos. E daí, já mais harmonizada, Sônia pôde ter a permissão de visitar os seus familiares. Veio visitá-los e ficou contente de ver que estavam todos bem, que a vida havia continuado, né? E percebeu que haviam se passado mais de ano depois de tudo que isso aconteceu, mas que para ela foi um sopro, que passou muito rápido, né? Sônia então retornou à sua colônia e pôde visitar a sua família outras vezes, mas daí já veio com uma outra postura, mais tranquila, mais sossegada, né? E tempos depois recebeu um convite para um trabalho. Ela seria enfermeira lá no hospital onde ela trabalhava, e ela aceitou de todo o coração e passou a fazer parte das equipes espirituais que prestavam socorro aos irmãos que se internavam naquele hospital. Então, essa é a história da Sônia, uma história muito interessante, muito gostosinha, né? E que nos faz pensar, né? Nos faz questionar. Então, existem espíritos? Por que não os vemos se eles existem? E eles podem se comunicar com a gente? É? Eles interferem no nosso dia a dia? E o que acontece depois da morte do corpo físico? O que é reencarnação? Pois é, aí está, companheiros. É por isso que nós fazemos esses vídeos, para passar esses conhecimentos, certo? Com esses conhecimentos a nossa vida fica muito mais tranquila, né? Esses conhecimentos sempre houveram, né? Não é coisa do espiritismo, não é obra do espiritismo, não é descoberta do espiritismo, não foi Kardec quem inventou isto. Esses conhecimentos sempre existiram, em toda a história da humanidade nós vamos encontrar. Só que esses conhecimentos eram conhecidos como a ciência secreta. E aqueles que tinham conhecimento eram chamados de iniciados da ciência secreta, que é o que nós sabemos hoje, nós espíritas. É o que Kardec organizou e nos ofertou, né? Que se chama Espiritismo, a doutrina dos espíritos. Então, na pergunta 154, a separação entre a alma e o corpo físico é dolorosa? Não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma não participa dessa separação. Mesmo os sofrimentos que às vezes ocorrem no momento da morte são prazerosos para o espírito que vê chegar ao fim o seu exílio. Então, vejam bem. Nós não nos lembramos deste momento da morte, como nós não nos lembramos das nossas encarnações anteriores, o que é muito bom, né? Mas nós já vivemos muitas vezes, centenas e centenas de vezes, e isso significa que nós já morremos o mesmo tanto, né? O corpo já morreu. Nós, o espírito, somos imortais. Que bom, né? Saber que nós não iremos desaparecer. O momento da morte, o desencarne, depende muito de cada espírito. Tem pessoas que têm uma morte tranquila, tem outros que é uma morte super agitada, né? Mas muitas vezes aquele sofrimento, aquela angústia do corpo físico não é a angústia do espírito. Muitas vezes, nesse momento, o espírito já está fora do corpo. E aquilo que a gente está vendo é o final da vida orgânica, que muitas vezes é bastante triste de ver, não é mesmo? Comentários do Kardec. Na morte natural, que ocorre pelo esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem perceber.
é como uma lâmpada que se apaga. É muito bom esse comentário. Então, com a velhice ou com aquelas doenças crônicas, o corpo vai se apagando. É uma máquina que vai parando de funcionar e de repente parou. E daí o espírito se liberta dessa carcaça que já não serve para nada e se sente realmente livre. Isso é melhor do que aquele desencarne do suicida, aquele desencarne de um acidente onde tem morte imediata, né? Esses desencarnes, eles são mais difíceis para os espíritos que não têm nenhum conhecimento da vida, da morte, da espiritualidade, ou não tem nada. Para eles é muito difícil, porque de repente eles se veem numa situação onde eles não sabem nada, não sabem o que vai acontecer. Como ocorre a separação entre a alma e o corpo físico? Pergunta 155 do Livro dos Espíritos. Quando as ligações fluídicas, energéticas, que prendem a alma ao corpo físico se soltam, ela, a alma, se desprende e retorna ao mundo espiritual. Nós somos ligados ao corpo molécula a molécula. E é por isso que ninguém rouba o nosso corpo, não tem como. Ele é nosso, fim, certo? Com a morte, todas estas ligações vão se desprendendo até que a gente consegue se ver fora do corpo ou livre do corpo. A separação entre a alma e o corpo físico se dá instantaneamente e com a transição brusca de um plano para o outro? Existe uma linha de demarcação bem definida entre vida e morte? Olha, os espíritos respondem: não. A alma se desprende gradualmente do corpo e não escapa como um pássaro que ganha a liberdade subitamente. As ligações fluídicas, ligações energéticas, se desatam, não se quebram. Exatamente. Mas numa morte violenta, como é a de um suicida que dá um tiro na cabeça, ou se joga embaixo de um carro, de um trem e se vê todo esfacelado, né? Ou um acidente de carro onde a morte é imediata, aí é diferente. Muitas vezes, vejam bem, não é sempre, muitas vezes o espírito de repente é jogado para fora do corpo assim e se vê no ambiente onde as coisas estão acontecendo e não percebe que o corpo morreu. Acha que está vivo ali e fica vivenciando tudo o que está acontecendo. Às vezes vai conversar com socorristas, com as pessoas que ali estão e ninguém conversa com ele e não sabe o que está acontecendo. Tá? Outras vezes, mais triste ainda, o corpo morre e o espírito fica ligado ao corpo tempo, até que alguém, os socorristas tenham condições de tirá-lo dali. Isso significa que cada um tem o seu desencarne. Esse processo é individual. Depende de dois fatores. Depende do grau de instrução do espírito. Depende do grau de evolução espiritual. Quanto melhor for a vida, mais produtiva, mais espiritual, melhor será esse processo, menos traumático e contundente. Quanto mais inferiorizado é o espírito, quanto mais ignorante, quanto mais matéria, né, mais difícil vai ser esse desenlace. Tem muitos espíritos que ficam junto ao seu corpo, sem saber que estão desencarnados e ficam ali grudados no corpo até que o corpo se deteriore completamente. São situações muito tristes. Pergunta 155, comentários do Kardec. Então, no instante da morte, o desligamento entre o perispírito e o corpo físico se processa gradualmente e com uma lentidão que varia de indivíduo para indivíduo. Acabamos de falar isso, né? O desligamento demorado resulta de uma afinidade entre o corpo e o espírito. E essa afinidade está na razão direta da importância que o espírito deu ao corpo e às coisas materiais. Sabe, aquela pessoa que só vive a matéria, só vive o trabalho, adora jogos, adora festas,
vive em função das aparências, vive em função de ganhar, de ter posses, nunca para pensar que um dia a vida pode acabar, nunca se deu tempo em conversar com Deus, às vezes nem acredita a existência de Deus. Então, um espírito bem materialista. Este, infelizmente, no desencarne, esse desenlace vai ser bem trabalhoso. Ele vai passar muito tempo agarrado ao seu corpo. Muitas vezes até se desprende do corpo, mas não sai do lado dele, querendo dar vida ao corpo para poder voltar à vida que tinha, certo? É triste, mas tudo isso acontece. A separação definitiva entre corpo e alma pode ocorrer antes da extinção completa da vida orgânica? Algumas vezes, na agonia, a alma já deixou o corpo físico, restando nele somente a vida orgânica. O corpo é uma máquina que o coração põe em movimento. O corpo se mantém vivo enquanto o coração funcionar. Para isso não precisa de uma alma. Então, sabe, tem muitas vezes que o corpo já não tem mais condições, são instantes finais até que o coração pare de bater. E esses instantes finais, às vezes, são muito difíceis de ver, de estar presente, né? Embora, muitas vezes, o espírito já não esteja ali. No momento da morte, a alma chega a vislumbrar o mundo em que vai entrar? Já parcialmente separada do corpo, a alma vê o mundo desdobrar-se diante de si e desfruta por antecipação da condição de espírito desencarnado. Pois é, mas esse espírito é aquele espírito que já tem um bom conhecimento da vida espiritual, da continuação da vida, da reencarnação, né? E então ele vê o desencarne de uma maneira diferente. Então é assim que acontece. Mas existe aquele outro que nós já comentamos que não sabe nada, e daí não é bem assim. Que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo espiritual? Depende, olha, de novo, depende. Para quem fez o mal, pode sentir vergonha do que fez. Para o justo, a alma se sente aliviada como se alguém lhe tivesse tirado um grande peso. Tem uma vida boa, o seu desencarne e a sua passagem será tranquila. Tem uma vida cheia de vícios, e o seu desencarne será muito tumultuado, a passagem também. E chegamos ao fim. Está aí mais um vídeo e desejo mesmo que seja do agrado. Espero que você tenha gostado, se interessado e espero ter despertado a tua curiosidade. É bem superficial. Se você quer mais, vá ao Livro dos Espíritos, leia as outras perguntas e respostas que nós não colocamos aqui. O conhecimento é bom, vai te fazer bem, você vai se sentir mais feliz e mais confortável diante da vida. Então, muita paz, muito amor, muita alegria e harmonia dentro do seu coração. Seja feliz, lute para ser feliz. Até o próximo vídeo.